E agora, qual vai ser a luta principal do UFC Rio? Eu tenho soluções curiosas, vamos falar sobre isso e muitas notícias a seguir, como tem novo integrante no Hall da Fama do UFC e eu cantei a pedra nessa semana, hein? Patrício Pitbull ficou de fora do evento PFL e Bellator nessa semana, mas voltou, tá dentro! E a repercussão completa do UFC 298. Sim, tudo isso e mais um pouco aqui no MMA Meloto. Bem-vindos ao MMA Meloto. Saudações clã, eu sou o Igor Meloto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com as principais notícias do MMA internacional. E vamos começar falando, pessoal, do Jackson Tunney. Você sabe quem é essa lenda aí? Esse é o cara, ganhou a edição de número 38 do Bolão do Meloto, parabéns, né? Abriu mão da premiação, muito obrigado. Teve mais de 60 pessoas competindo com ele e ele fez mais pontos nesse evento aí do UFC 298, cravou Ilia Topuria, vencedor da luta contra o Volkanovski. E tá aí, tem até agora card, pessoal, card principal, card preliminar, tá bem divertido, tem ranking, tem cartel, o pessoal tá gostando muito, recomendo. O que mais que teve? Ah, claro, a liga semestral tá rolando, tá pegando fogo. Gabriel Largata Nuclear Fadini segue o líder, né, segue como líder. Tem também a competição de mata-mata, que agora chegamos nas semifinais, tem 4 caras só, antes tinha 80, né, restaram aí apenas 4 agora. E os GOATs do bolão, né, Fabiano Rampaz, o padre, grande amigo aí na liderança, né, de mais troféus. Eu também tô nessa lista, consegui 3, então estamos aí nós 5 no Hall da Fama do bolão. Ah, pessoal, eu me divirto tanto com vocês. Para participar, obviamente, a partir de R$10 por mês, pode ser via Pix ou através da ferramenta do Apoia-se, tá bom, pessoal? Vocês podem entrar em contato comigo nas redes sociais que a gente dá sequência a isso, aos próximos passos. E como eu disse antes da questão do Hall da Fama ali, galera, Wanderlei Silva está no Hall da Fama do UFC. Foi introduzido durante o evento do UFC 298. Ele que tava com uma rixa aí, com o Dana White, com a empresa, né? Mas agora as coisas mudaram, são outros tempos. Ele reconheceu que o UFC, na verdade, estava agindo como uma empresa, realmente, né? Ele, enfim, fez acusações lá que ele não conseguiu provar, enfim. Mas tá aí, agora reconhecido como membro do Hall da Fama do UFC. Chegou a encontrar ali o Dan Henderson, deu um abraço no Dan Henderson, chegou a encontrar o Quinton Jackson também nesse UFC 298, lá cumprimentaram, enfim. Porém, o Rampage não tá muito satisfeito não com essa situação aí não, porque o Vandy quer enfrentar o Rampage no boxe e o Rampage não gostou da forma como o Wanderlei tem falado desse desafio, disse que vai pendurar o Rampage de novo nas cordas em uma luta de boxe. Aí o Rampage disse, olha, isso foi totalmente desrespeitoso, porque eu, quando desafiei, foi com respeito. Então agora o clima já não tá mais tão agradável como na própria noite do UFC 298. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. Essa luta pode rolar ainda em 2024 no Catar, pelo menos é o que o Rampage vai tentar negociar lá com o pessoal daquela região. Quem também quer se aventurar no boxe, pessoal, é Fedor Emelianenko, que não vou dizer desafiou, mas ele manifestou interesse em uma luta contra Francis Ngannou no boxe, depois que as negociações de uma luta com Mike Tyson não foram pra frente. Ele disse que tem interesse em lutar, não quer se aposentar ainda agora, mas é só boxe, MMA ele não quer. Ele disse que assistiu a luta entre o Ngannou e o Tyson Fury e aquilo despertou um interesse nele em fazer essa luta com o Ngannou. Então, vamos aguardar aí, né, se isso aí vai pra frente. Parece bem improvável. E o que vai pra frente, pessoal, é Patrício Pitbull, o rapaz que iria lutar no evento da PFL do Bellator essa semana contra o Jesus Pinedo, que era o campeão da PFL, agora vai enfrentar o Gabriel Braga, que foi vice pro Pinedo na última disputa de cinturão da organização, depois que o peruano teve que sair do evento. A notícia foi reportada pela AG Fight e agora o Aaron Pico, que ia enfrentar o Gabriel Braga, vai pegar o Henry Corrales, que é uma revanche, segundo o site MMA Junk. Essas lutas aí que vão ocorrer no próximo sábado, na Arábia Saudita, com transmissão do combate. E aqui tá o cinturão, que vai representar a unificação das lutas entre os campeões da PFL e do Bellator no próximo sábado. O Don Davis, que era o chefe da PFL, tinha dito que não ia ter unificação, não ia valer cinturão, mas, ao que tudo indica, os planos mudaram, e aí está então, não sei se vocês conseguem enxergar também o cinturão de unificação, que foi divulgado aí num trailer da edição especial do próximo final de semana.
UFC, galera, UFC 298, tivemos aí então um evento bastante histórico, né, se é que a gente pode dizer assim, mas movimentou bastante o cenário do MMA, né, com essa mudança de dono de cinturão do peso pena, e o Alexander Volkanovski quer uma revanche imediata. Obviamente ele disse que não vai se aposentar e vai buscar isso. Ele que chegou a ser questionado sobre, de repente, uma luta nos pesos leves, uma mudança, né, pra essa categoria, mas ele disse que a única coisa que ele pensa agora é na revanche com Topuria, de repente na Espanha, né, se for o caso. O canal do YouTube dele chegou a dizer que da próxima vez vai ser diferente, ele vai apenas descansar um pouco agora, mas ele quer essa revanche. E pelo que ele tá ouvindo, vai acontecer, de repente na Espanha mesmo, porém só no fim do ano. Então ele vai tirar um tempo agora pra descansar com a família, e aí depois vai voltar com tudo. O Volka que entrou com o Mark Zuckerberg, né, no corner dele ali, pelo menos na hora da entrada, e muita gente acabou criticando como se o Zuckerberg fosse o responsável pela derrota do Volka, né, obviamente que uma piada, e o Dana disse que na verdade quem solicitou isso foi o próprio Volkanovski. Eles meio que viraram amigos aí, né, nos últimos meses eles treinaram juntos, então ficou aí um gesto de carinho e admiração mútuo, e segundo o Dana, o Volka disse que não importava quanto dinheiro o Zuckerberg tivesse, ele sabia que isso significava muito pro americano. E o Topuria, pessoal, será que ele quer a revanche com o Volka? Bom, a primeira coisa que ele fez quando venceu a luta foi desafiar o Conor, né? Disse que, se tu tem bolas aí, vou estar te aguardando na Espanha. Mas a gente sabe que é bem difícil isso acontecer, né? O Conor já tá difícil lutar nos pesos mais pesados, imagina voltar ao peso pena. Mas é o interesse aí do Topuria, que embora ele não descarta uma revanche imediata pro Volka, ele sabe que ele não tem esse poder, obviamente, mas o interesse dele seria maior em outras lutas. Ele diz que gostaria de ver o vencedor da luta entre o Yair Rodrigues e o Brian Ortega enfrentar o Movsar Evloev, e aí então enfrentar quem sair desses três. Ele acha que uma luta contra o Max Holloway não faz sentido agora, e o Evloev ele também não quer enfrentar agora porque ele acha que ele precisa vencer lutas mais na via rápida, porque ele só vence na decisão dos juízes. E o Dana White na coletiva meio que cagou pra isso, dizendo que ele vai enfrentar os melhores do mundo, porque é o que o campeão faz. E o Dana White, será que ele quer essa revanche? Bom, na coletiva de imprensa, depois do evento, ele não descartou, ele acha que não dá pra dar uma resposta definitiva agora, ele vai pensar sobre isso, mas ele vê com bons olhos um evento na Espanha, né, com o Ilia Topuria lá fazendo a luta principal, e ele não descarta um evento no estádio do Real Madrid, que tem uma capacidade aí gigantesca, né, de 80 mil pessoas, pelo menos para jogo de futebol, não sei como seria em eventos de luta, mas possivelmente iria lotar, porque o Topuria ficou famoso, ele ficou viral lá na Espanha por conta dessa vitória, ele que mora na Espanha e foi para lá, né, depois da adolescência dele. Então, o Real Madrid, para vocês terem noção, parabenizou ele nas redes sociais, diversos astros, ex-jogadores da Espanha, jogadores atuais, enfim, o Rafael Nadal. Então, ele tá bastante popular lá. Isso não seria um problema. A questão agora fica do UFC, né, de quando eles vão fazer esse evento, em qual lugar específico lá, e se vai ser realmente o Volkanovski, o desafiante. As cotações para revanche já saíram nas casas de apostas, em algumas delas pelo menos, com o Topuria, o favorito, em torno de 1,40 a odd dele, enquanto a do Volkanovski em torno de 3. E lembrando, pessoal, esse canalzinho está sendo patrocinado pelo Esportes da Sorte. Sim, principal site de apostas esportivas e entretenimento do Brasil. E eles não só estão apoiando este canal, como também estão patrocinando muitos lutadores. Eles montaram uma academia, na verdade, de atletas, proporcionando aí uma estrutura adequada para eles treinarem, e os resultados estão vindo. Já estamos 5-0 aí, 5 lutas, 5 vitórias, e está sendo bem bacana acompanhar a trajetória dessas promessas. Alguns nomes já estão sendo citados em veículos internacionais. E o link para acompanhar a trajetória desse pessoal tá aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como o meu link do Esportes da Sorte. Entrem lá, se cadastrem, apenas para maior de 18 anos, lembrando, e joguem com responsabilidade, beleza? Agora sobre Paulo Borrachinha e Robert Whittaker. Borrachinha que acabou perdendo na decisão, daí ele não concordou tanto assim com o resultado, mas ele parabenizou o Whittaker pela vitória. Ele disse que vai aprender com os erros e vai voltar mais forte. E no Instagram, pessoal, ele chegou a dizer que vai voltar a lutar em 2 meses, ele vai se aperfeiçoar e vai voltar com tudo, pra não ter mais essa inatividade, né, de 18 meses que ele teve nessa última vez que ele ficou sem lutar. Então, vamos aguardar, né? E o Whittaker, que venceu a luta, chegou a ser perguntado na coletiva de imprensa se ele teria interesse numa luta contra o Sean Strickland e o Khamzat Chimaev. Ele disse que tá aberto a qualquer um desses caras. Nunca foi de recusar a luta e não vai ser agora. Mas ele acredita que
o Strickland não conseguiria dar conta dele, porque ele acha que é muito difícil pro Strickland. A tentativa é livre. E o Merab Dvalishvili, será que ele vai disputar o cinturão agora, depois que ele venceu o Cerrudo? Sim, segundo o Dana White, tá confirmado. Ele disse que vai dar aí o title shot pro Merab com essa vitória contra o Cerrudo. Ele fez o que tinha que fazer. Então, tá aí, então, o grande momento de mais um georgiano, né, que pode ser campeão do UFC. Ele que vem de 10 vitórias seguidas. O Merab que, inclusive, não descarta ser o lutador reserva na luta entre o Sean O'Malley e o Marlon Vera, que vai rolar agora no dia 9 de março. Ele disse que estaria disposto a fazer isso. E o Dana White, na coletiva, chegou a acenar positivamente também. Não descartaria isso, não seria uma oposição. E o Dana falou também que o Umar Nurmagomedov também poderia ser uma dessas opções. E enquanto o Cerrudo não se manifestou, galera, sobre a provável aposentadoria dele, pelo menos antes da luta ele tinha dito que era 100% de certeza que ele ia se aposentar se perdesse. A gente não teve o anúncio lá dentro do octógono, né, como é tradicional, porque o Dana, segundo o Dana White, o momento era do Merab Dvalishvili, o Cerrudo já tinha feito isso no passado, portanto não tinha por que dar esse espaço de novo pra ele pra fazer isso, porque a noite era do Merab. Como o Cerrudo não se manifestou ainda, a gente não sabe realmente, né, agora de forma oficial, se ele vai se aposentar mesmo ou não. Enquanto isso, o Sean O'Malley se manifestou sobre essa luta, chegou a dizer que era ali uma pequena luta decente de dois pequenos caras. E ele revelou que, segundo o que ele ouviu nos bastidores, o Cerrudo veio pra essa luta com uma lesão, né? Não só um, ele disse aí teve alguns ferimentos antes da luta que ele parecia um pouco sem fôlego, né, durante a luta, mas elogiou também o Merab, dizendo que ele pareceu muito bem na luta. E sobre ele enfrentar o Merab Dvalishvili depois de vencer o Chito Vera, né, segundo ele, né, ele vai vencer essa luta, vai dar um show, vai nocautear, vai mostrar que é o cara, mas ele não tem certeza se essa luta com o Merab vai acontecer. Ele sabe que as pessoas querem isso, apesar que ele confia também que ele vai nocautear o Topuria se essa luta acontecer na próxima rodada. E ele acha que uma vitória, da forma como ele acha que vai acontecer contra o Chito Vera, ele pode pegar o microfone e desafiar quem ele quiser, que as pessoas vão concordar com isso. Mas ele listou aí os seus 3 principais alvos, né, depois da luta contra o Vera, que é o Merab Dvalishvili, o Corey Sandhagen e o Ilia Topuria. Provavelmente vai ser um desses 3. Ele disse que o Merab é um cara bem vencível e o Topuria é um oponente assustador. E o que saiu também foram as suspensões médicas do UFC 298, galera. Muitos lutadores aí afastados, possivelmente por 180 dias, né, 6 meses, incluindo Paulo Borrachinha, Robert Whittaker, Henry Cerrudo, Mackenzie Dern, Marcos Pezão, enfim, todos eles com suspeitas de fraturas. Então, eles precisam aí serem liberados por algum médico, comprovando aí que não há fratura, ou que não há problemas, né, para eles voltarem a treinar, para essas suspensões serem reduzidas, né, ou quem sabe até anuladas. Borrachinha aí com possível fratura no pé direito e na perna esquerda, segundo, claro, a Comissão Atlética da Califórnia. Vamos ver, né? De repente isso aí é só uma precaução necessária, inclusive, para a gente tornar o esporte menos perigoso para os atletas. A Comissão Atlética também divulgou as bolsas do evento, essas que são as bolsas divulgadas, né? A gente nunca sabe realmente se procede esses números. Geralmente tem muito mais por trás, é apenas aquela coisa declarada. O Ilia Topuria aí com $350 mil, Volkanovski com 750, Whittaker com 400, Borrachinha com 250, Ian Gary com 110, Geoff Neal com 108, Merab Dvalishvili com 210, Henry Cerrudo com 150, enfim, ficam aí os números divulgados pela Comissão da Califórnia. Aqui tem o restante. E bom, galera, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de página? Acabou então o UFC 298. Vamos falar agora do UFC 300, pessoal. Dana White comentou, né, sobre como que rolou essa escolha da luta entre o Poatan e o Jamal Hill, dizendo que muitas possibilidades foram abordadas, inclusive o Leon Edwards foi oferecido a ele 3 oponentes, ele aceitou os 3, disse sim para os 3, o Dana elogiou demais, galera, na coletiva de imprensa, a postura do inglês, e apesar de ele não revelar os nomes, né, que foram oferecidos pro Edwards, o Ariel Helwani falou sobre isso, e ele disse que Khamzat Chimaev, Shavkat Rakhmonov e Islam Makhachev foram os nomes aí oferecidos pro Edwards. E o mais impressionante é que o Belal Muhammad, apesar dessas 10 lutas sem perder, não estava entre os lutadores considerados pelo UFC para fazer a luta principal desse evento, apesar que ele espera ainda que o Belal seja o próximo adversário do Leon pelo título. A informação tinha sido dita por The Shimzone, ele que deu a notícia em primeira mão. E na coletiva de imprensa, o Dana se recusou a confirmar se o Belal ia ser o próximo para enfrentar o Leon Edwards. Então pode ser que a gente tenha aí sim uma mudança de
rota, né, do que a gente esperava lá atrás. O Real disse que a luta contra o Poatan, ela era prevista para ocorrer no UFC 301, no Rio de Janeiro, e os planos mudaram, né? Houve esse contato para fazer a luta no UFC 300 na sexta-feira, um dia antes do UFC 298, deles anunciarem a luta. E o Alex Poatan, galera, mesmo fazendo a luta principal do UFC 300, ele não descarta lutar no UFC Rio também. Ele quer fazer as duas coisas. Ele que já tinha cantado a pedra lá atrás, no Instagram, não sei se vocês vão lembrar disso, que ele queria bater um recorde, né, do UFC, de fazer 2 defesas em menos tempo. Isso seria 21 dias de intervalo. O recorde atual é da Ronda Rousey, que fez isso em 56 dias, quando venceu a Sarah McMann e a Miesha Tate. O recorde que eu falo é de vitória, né? De vencer a disputa de cinturão. E já tem favorito pra luta, pessoal. O Alex Poatan é o favorito com odds em torno de 1,70, enquanto o Real com odds em torno de 2,25, em algumas casas de apostas aí. É bom lembrar que também foi considerado, obviamente, Israel Adesanya e Dricus du Plessis pro UFC 300, mas não deu certo devido a uma lesão do Dricus. O Dana chegou a dizer que o Conor McGregor nunca foi uma opção para esse UFC 300, e o Dana na coletiva de imprensa chegou a não descartar, de repente, o Conor nunca mais lutar no UFC, porque ele disse que as coisas se complicam muito quando ele tá negociando com alguém que não precisa de dinheiro. Embora lá atrás ele também falou, a última vez que ele disse sobre isso, que o Conor, a esperança é que ele lutar no outono, né, norte-americano, a partir de setembro, enquanto o Conor fica dizendo que quer lutar em junho, né, na Semana Internacional da Luta. E o Dana disse que tem mais uma luta faltando pro UFC 300, mas ainda não pode anunciar. Ele disse que é uma luta bem interessante, apesar que o co-main event já tá definido, vai ser Zhang Weili contra Yan Chaonan. E aqui tá o projeto, pessoal, da nova arena que está sendo construída em Manchester, e deve ser inaugurada em abril, com capacidade de 23.500 pessoas, possivelmente aí sendo o palco do próximo evento na Inglaterra, que está previsto para rolar no segundo semestre. Vamos ver se de repente aí o Leon Edwards, né, não defende o cinturão lá. E agora o UFC Rio, galera. O UFC Rio, tivemos hoje, em termos de notícia, um acordo verbal entre o Elvis Brenner e o Nasrat Haqparast para uma luta no UFC 301. No dia 4 de maio aí, os dois concordaram verbalmente para fazer essa luta no evento. Resta saber se o UFC também tem interesse. E a luta principal do UFC Rio, pessoal? Por enquanto no site do UFC lá tá TBD versus TBD. Baita luta, hein, pessoal? Brincadeiras à parte. Quem será que vai fazer essa luta principal, hein? Eu tenho aqui algumas ideias, embora eu sei o que é mais provável e talvez vai decepcionar a maioria, mas eu também tenho soluções que talvez fossem agradar. Então vamos começar falando antes da situação mais provável que a gente tem hoje. Hoje o cenário atual apresenta Alexandre Pantoja para fazer essa luta principal. Eu cheguei a entrar em contato com ele há alguns dias atrás. Ele me disse que espera fazer a luta principal desse evento, mas vai depender também da luta, né, entre o Brandon Moreno e o Brandon Royval, que vai rolar agora no próximo sábado. Então ele vai estar lá, inclusive, para ver essa luta e de repente fazer uma encarada ali, promover, né, mas vai depender muito também se não vai ter lesão ali desse vencedor. Mas também a probabilidade do Pantoja continuar no evento, mesmo que não seja contra o vencedor dessa luta, é grande, porque tem lutadores disponíveis aí. Olhando pro ranking da categoria dos moscas, a gente vê ali o Amir Albazi, que tá como número 2, vem de vitória sobre o Kai Kara-France, porém o Albazi não tem condições de lutar. Ele fez uma cirurgia no pescoço recentemente, foi o motivo dessa desistência da luta contra o Moreno, então não tem prazo para voltar. Mas a gente pode ver aí que tem outros nomes disponíveis de repente, como o Manel Kape, que tá sem luta marcada, vem de vitória, ou talvez o Mohamed Mokaev, que vem de vitórias também, tá invicto no UFC e surge aí talvez como o nome mais forte, só que ele tem uma luta antes. Ele vai enfrentar o Alex Pérez, que tá acima dele ali no ranking, em março, no dia 2 de março. Então vamos ter que aguardar isso também. E uma solução que eu pensei, pessoal, assim, que é bem difícil, é quase impossível, mas quem tem dinheiro pode ir atrás e pode conseguir, seria trazer o Demetrious Johnson pro UFC de volta e fazer essa luta contra o Pantoja, e aí sim a gente teria uma luta principal muito interessante. Não sei se vocês concordam, mas eu acho incrível essa luta. Apesar que o DJ aí também disse que não tem mais interesse em lutar nos moscas, ele que luta na categoria peso galo lá no ONI, lá que não tem corte de peso, inclusive, então é bem mais fácil pra ele, e tá preso lá no contrato, né? Mas o UFC com certeza não tá faltando dinheiro aí pra romper esse contrato e trazer ele de volta pro UFC. Por que não sonhar? Situações extremas exigem medidas extremas. Outra opção também seria, obviamente, o Poatan, né, defendendo esse cinturão contra o Magomed Ankalaev, se ele vencer o Jamal Hill no UFC 300 e se ele não tiver nenhuma lesão, né? Vai depender também muito disso. Esse cenário não é tão provável.
improvável, talvez eu ficaria bem surpreso se isso acontecesse. Mas também tem outra possibilidade que eu pensei, que é Amanda Nunes, pessoal, ela que não descartou um retorno, até meio que deu a entender que tá querendo voltar, ela deu muitas pistas, né, que tá querendo, e por que não, de repente, uma revanche com a Raquel Pennington valendo o cinturão dos galos? Creio que isso também interessaria a Raquel, por que não, né? Mas também caso a Raquel não possa, ou tenha algum tipo de desinteresse, por que não trazerem Cris Cyborg novamente pro UFC? Ela que tá aí implorando pra lutar pra PFL, pro Bellator, não tá conseguindo lutar. Olha só a oportunidade que teríamos de ver uma revanche entre Amanda Nunes e Cyborg no UFC Rio. Eu acharia maravilhoso, não sei vocês, mas também reconheço que não é difícil, essa questão de contratos, também interesse do UFC, do Dana White, esquecer ali o atrito que rolou com a Cris na saída dela, e até mesmo de promover veteranos, né, coisa que ele não é muito afim, mas voltamos também à mesma situação, né, de medidas extremas em situações extremas. Ou então, se não der a Cyborg, Kayla Harrison, ela que vai lutar em abril contra a Holly Holm no UFC 300, dia 13, teria aí também pouco tempo para se preparar para essa luta contra a Amanda, mas também poderia ser desfeita essa luta contra a Holly Holm. Eu não sei se essa luta contra a Holly Holm é tão interessante assim, público, e também não sabemos se ela vai conseguir bater o peso galo, né? Então, já mataria aí 2 coelhos com uma cajada só, fazendo essa luta contra a Amanda no peso pena, como luta principal do UFC Rio. Mas calmem, pessoal, calmem que eu tenho mais uma solução, e essa talvez possa agradar mais ainda. A gente tem Jailton Malhadinho enfrentando Curtis Blaydes no UFC 299, agora no dia 9 de março. Se ele vencer, ele vai ficar na cara do gol aí para uma luta contra o Tom Aspinall pelo título interino dos pesados. O Aspinall que quer lutar, que quer se manter ativo, por que não fazer a luta principal do UFC Rio, Tom Aspinall versus Jailton Malhadinho pelo cinturão interino dos pesados. Agora que já não é mais tão necessário assim colocar o Aspinall para defender esse cinturão na Inglaterra, porque tem o Leon Edwards disponível, tá aí, a bola tá pingando também para essa luta acontecer no UFC Rio. Claro, se o Jailton vencer o Curtis Blaydes, né? Senão esquece tudo que eu falei aqui. Enfim, vai ser interessante ver o que o UFC tá planejando para esse evento do UFC Rio. A gente tem várias situações aí que estão inseguras, não sabemos se isso vai para frente, se vai dar certo, né? Um dependendo da vitória do outro, dependendo se não vai ter lesão. Imagina se o Pantoja não puder lutar nesse evento, né? Aí já de repente é melhor pensar no adiamento. Enfim, vamos aguardar. Quero que vocês me digam aqui o que vocês acham. Qual luta vocês esperam que seja a luta principal do UFC Rio? E se vocês vão no evento ou não? E qual luta que faria vocês ir, né? A luta principal. Beleza? Chegamos ao fim de mais um vídeo. E se você ficou até o final, comente Gomi aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificações para saber quando tiver vídeo novo, se inscrever no canal também, obviamente. E se você não ficou até o final do vídeo, o UFC Rio vai ter Vinícius Salvador e Daniel Miojo na luta principal. É isso mesmo, Salvador da pátria, vai salvar o evento. E o Miojo, quem não gosta do miojinho aí? Quando tá com fome e não tem nada pra comer, o miojinho também salva, hein? MMA Meloto, eles fazem a história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.